Olá, tudo bem? Por que Jesus falou em parábolas? Temos que ter em mente, em primeiro lugar, que o Evangelho traz uma linguagem sagrada. É uma linguagem para ser decifrada, não apenas lida. A primeira coisa que dizem, tentando explicar o porquê de Jesus ter falado através de parábolas, é que o povo ao qual ele se dirigia era muito humilde. Então ele precisava ensinar contando uma pequena história, como uma fábula. Mas isso não se aplica a todos os casos. Nem todos na época eram muito humildes. Ou ignorantes, porque humildade na verdade é outra coisa. Mas nem todos eram ignorantes. E também nem todas as parábolas se assemelham a fábulas. Jesus não inventou esse modo de ensinar. No Talmud nós vemos que era muito comum entre os israelitas esse modo de transmitir ideias. Porque é isso que as parábolas transmitem. Ideias. Nós revestimos essas ideias de acordo com os nossos valores, com a nossa bagagem cultural e com a nossa capacidade de entendimento. O entendimento da parábola não se dá através do intelecto. Nós estamos, na verdade, viciados a usar o intelecto. No meio espírita, principalmente, é muito comum ver aquelas pessoas que devoram livros, leem muito, mas não estudam nada. Não param um instante para refletir, superalimentam o seu intelecto com ideias prontas fornecidas pelos mais diversos autores e não dão nenhuma pausa para analisar aquilo que vão absorvendo. Nós vemos que no meio espírita todos conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas poucos conhecem os Evangelhos do Novo Testamento, que são os Evangelhos originais. E quando tomam contato com os evangelhos, quase sempre se assustam, ou até mesmo o rejeitam. Sim, foram acostumadas com a interpretação mastigada do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não é uma crítica ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é um excelente livro. Mas a verdade é que ele traz tudo mastigado. Ele é a interpretação de Allan Kardec e de alguns espíritos. Acontece que nós somos capazes de fazer a nossa própria interpretação do Evangelho. E a única interpretação realmente verdadeira é aquela feita por nós mesmos, construída com os nossos valores, com a soma das influências que recebemos e da deglutição dessas influências promovida por nós. Poucas pessoas refletem acerca da linguagem. Neste momento, por exemplo, eu tenho um grande bloco de ideias na minha mente para expor. O modo que eu tenho de fazer isso é escolhendo as melhores palavras. Mas mesmo a reunião das melhores palavras não consegue exprimir com perfeição tudo aquilo que eu estou pensando. A ideia em si é muito mais ampla e muito mais rica do que a linearidade das palavras. A ideia se expande em todas as direções. A palavra falada é linear, ela só vai numa direção. Assim como quando nós escrevemos numa só direção, da esquerda para a direita. As parábolas de Jesus encerram grandes ideias. Em vez de revestir essas ideias linearmente, tentando explicar coisas para o nosso intelecto, Jesus escolhe determinados elementos significantes, que são os símbolos, e lança essa ideia na nossa mente. Então cabe a nós decodificarmos essa linguagem simbólica de acordo com os elementos significativos que nós conhecemos. Então não existe um significado único, um significado estático para as parábolas de Jesus. A parábola saiu da mente de Jesus. Jesus resumiu uma ideia produzida em sua mente e revestiu essa ideia em forma de parábola. Quando nós recebemos essa parábola em nossa mente, nós vamos compreendê-la bem se a nossa mente tiver suficiente material em comum com a mente de Jesus. Nós vemos, por exemplo, que Platão, só para ficarmos com um autor de língua grega, assim como os evangelhos que foram escritos originalmente em grego, Platão, 400 anos antes de Jesus, nos legou belíssimos ensinamentos numa linguagem clara, numa linguagem facilmente compreensível por qualquer pessoa de cultura mediana. O ensino de Platão, no entanto, é estático,
Ele é o mesmo há 2400 anos. O avanço do nosso conhecimento não altera em quase nada a maneira de compreender o seu ensino. Com o Evangelho é diferente. O ensino em parábolas nos permite perceber novos ensinamentos de tempos em tempos, conforme nós vamos ampliando a nossa capacidade de entendimento, adquirindo conhecimento e experiência. O grande desafio na interpretação do Evangelho é perceber aquilo que não está escrito, mas aquilo que está subentendido em forma simbólica. A busca desse entendimento, a reflexão, a meditação sobre determinadas passagens, tudo isso faz com que o Evangelho crie raízes em nós. Nós vamos construindo um entendimento amplo e muito bem alicerçado. Isso é incalculavelmente melhor do que armazenar verdades prontas, produzidas e empacotadas por outras mentes, por melhores que sejam elas. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado